ciclo da alfabetização e letramento ocorre nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. A gente tem várias idades em alfabetização. Os pequenos, que estão na idade mesmo, temos alguns que passaram um tempo de escola, mas não deram conta de alfabetizar, então eles têm projetos especiais de atendimento, porque os interesses são diferentes, né? Você pega um menino de 6 anos, ele gosta de brincar de roda, gosta de cantar, gosta de rodar, né? Você pega um adolescente, gosta de revistinha em quadrinho, de filme, e tem os adultos, né? Que a educação de jovens e adultos tem uma turma de alfabetização também. Então, por isso que a gente busca muito, né? A questão do encarte de jornal, de propaganda de supermercado. Então, aquilo é o dia a dia deles. O que a gente tem visto é o seguinte, é muito do bom senso. Então, se você não focar no interesse da criança, você não cria um elo com ela, você não faz nada. Todo mundo preparado? Eu vou explicar a brincadeira, tá? Aqui dentro tem várias perguntas, balança aí, Gael. Eu vou chamar uma criança que vai pegar a pergunta, vai abrir e vai ler para o resto da turma. E aí a gente vai escolher alguém que queira responder essa pergunta. Dá uma balançada. Atenção. Você tem o hábito de pesquisar na internet? Eu pesquiso sobre várias coisas. Eu sei entrar sozinho, sei escrever o que eu quero. Se eu quiser, eu escrevo o que eu quero fazer. Aí minha mãe vai lá, quando eu tenho dificuldade, ela me ajuda. Sorteio uma pergunta. Você sabe consultar o dicionário? Quem sabe? Todo mundo sabe o que é um dicionário, não sabe? Quem sabe consultar o dicionário, sabe achar uma palavra, sabe como é que funciona essa consulta no dicionário? A gente vê pra ver o que você quer, você vai na ordem alfabética. Começa com A até chegar no Z. Você já consultou, você lembra de ter consultado o dicionário, uma palavra que você não conhecia e que você foi? Zerar. Zerar? Eu não sei o que é isso. Tem um dicionário aí, professora? Vamos olhar zerar no dicionário? Bem pequenininho, tá aqui, ó. Zerar. Zerar, reduzir alguma coisa a zero. Arrasou. Reduzir alguma coisa a zero. Aí tem um exemplo. O dicionário dá sempre um exemplo pra gente. Pai zerou as dívidas da família. Papai zerou as dívidas da família. É o exemplo que o dicionário dá. Quem quer explicar o que é zerar agora? É igual zerar um jogo. Então vamos fazer a última pergunta. Você tem livros em casa? Então vamos fazer o seguinte, para todo mundo responder. Quem tem livros em casa, levanta o braço. Todo mundo? Quase todo mundo. Vamos bater palmas para todo mundo. Valeu, vocês arrasaram. Tchau, obrigada. Gosto muito de ler. A história que eu mais gostei foi de Jacaré. O texto que eu gosto mais de ler é da Princesa do Sapo. Tem um cantinho onde fica cheio de livro. Aí eu vou lá, todo dia eu pego um e levo pra casa. Depois no outro dia eu vou lá, entrego, depois eu vou lá e pego outro. E vai assim. A gente usa o termo leitura para se referir à interpretação das mais diferentes formas de você interpretar. Então, qual é a leitura que você fez de um filme, qual a leitura... A gente acaba até usando, né, a leitura, o próprio Paulo Freire usou leitura de mundo, né? Então, a gente tem discutido que leitura, mesmo do texto escrito, ela começa muito antes da criança saber ler. Porque ela começa quando ela interpreta uma leitura feita por outro, né? A criança muito pequena, os pais, as professoras na creche, enfim, né? Os adultos que estão no entorno dessa criança, eles leem, né? E ao lerem, as crianças, em voz alta, a criança participando dessas práticas de leitura, ela vai se apropriando de uma série de características do texto escrito, ela vai entendendo que a gente fala de um jeito e a gente lê de outro, a língua se estrutura de forma diferente, ela tem que fazer interpretações em cima dessa forma diferente
de falar, porque não é exatamente uma fala, né? É uma fala diferente, ou estruturada, organizada diferente. Então isso a gente já entende isso como um processo de leitura, né? O projeto Ampliar, ele surgiu da necessidade que a escola teve ano passado, diante de 32 retenções, né, reprovações no 6º ano. Nós fizemos uma avaliação que os meninos precisariam de mais tempo para poder organizar alguns conhecimentos, por isso o nome, né, ampliar conhecimento. Ele funciona com uma extensão de jornada de 2 horas dos alunos. Por ter essa dificuldade, eles precisam, né, vivenciar novamente o processo e que em alguns momentos, com a turma regular, eles não dariam conta, né? E o objetivo principal é a leitura escrita e a matemática. Agora, cada um está num estágio diferente. Sim. Como é que você lida com essa turma que é tão heterogênea? Com atividades diversificadas, né, para cada aluno, eu preparo em média por semana 2 a 3 atividades diferenciadas. O tema é sempre o mesmo, o tema dessa época é consumismo. Quem já tomou sorvete aqui? Eu. Todo mundo? Vamos ler o cardápio aqui, ver o que tem. Sonho de valsa, napolitano, mousse de maracujá, morango, creme, chocolate. Aquele complicou. Choconhaque. O que mais que a gente pode ler? Ah! Quem vai ler aquela frase toda ali pra mim? Passa-se este ponto a 6 desse carro. Boa. Pode tomar sorvete. Agora eu quero saber o seguinte. A gente leu ali o cardápio, vocês leram super bem. Como é que era quando vocês não conseguiam ler? Era ruim, por causa que eu sempre teve curiosidade de saber aquilo. Vamos dizer, ler livros, alguma coisa. Quer dizer, então é muito bom aprender a ler, né? Legal. E você já está lendo livro e tudo? Já. Desde que eu melhorei a leitura, eu gosto de ler muito, né? Livros, tudo. Sempre nas semanas assim, a gente pega um livro na biblioteca para ler. Eu já peguei, já terminei de ler o meu, agora tô esperando para entregar e pegar outro. E o que mais, assim, que foi legal? Meu pai é pedreiro, aí eu pego e fico lendo as plantas quando ele vai fazer em casa. Então você pode ajudar o seu pai agora. Quem quer me responder essa pergunta? Como era a sensação de não saber ler? Quando eu era pequena, a pessoa pedia para mim ler, eu não sabia ler, meus outros colegas sabiam, eu ficava com vergonha. Agora eu melhorei. Você acha que vergonha? Eu acho que você falou a palavra certa. É um sentimento que a gente tem bastante quando os outros sabem e a gente não sabe, né? Quando você fala que foi na escola e viu, né, adolescentes que não sabem ler, certamente esses adolescentes pertencem a uma determinada camada da população. Porque quando a gente, por exemplo, em determinadas classes, determinados grupos, né, as crianças, inclusive, aprendem a ler sozinhas com 5 anos, né? Entre aspas, sozinhas, porque, na verdade, ela está nesse processo de troca, de interlocução. Qual é o valor que tem ler e escrever para aquele grupo é diferente do que tem para o outro, né? Então, a leitura e a escrita, ela precisa estar inserida dentro das práticas sociais do grupo, né? E dos interesses também. Quer dizer, eu leio para quê? Eu acho que a gente tem que buscar, se aproximar e fazer com que faça sentido aprender a ler e escrever, faça sentido para esse sujeito de alguma maneira.